1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmos 48, 1. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Em 5 minutos, iniciaremos o culto público ao nosso Deus. Em respeito a esta casa de oração e ao nosso Deus, fiquemos em silêncio a partir de agora, nos preparando para este momento de comunhão. Lembramos aos irmãos, ao utilizar as escadas, usem sempre o corrimão. Redobrem os cuidados na área externa do templo quando estiver chovendo. Em situação de emergência, mantenham-se calmos em seus lugares. Na falta de energia elétrica, entrarão em funcionamento as luzes de emergência. Utilizem nosso estacionamento para a segurança dos seus veículos. Evitem deixá-los na rua. Nossas vias são estreitas. Crianças, não corram. Pais, orientem seus filhos. Tenhamos todos um abençoado culto ao nosso Deus. Meus irmãos, uma boa noite. Eu o convido a lermos juntos a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 15. A palavra do Senhor diz assim, do verso 1 ao verso 11. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai no seu amor, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém. Vamos orar. Senhor grandioso e amado Pai, estar ligado a Jesus como o tronco da videira nos dá, além de privilégio, responsabilidade. E, Senhor, nós queremos produzir, Pai, fruto que seja digno do que fomos transformados hoje. Pedimos a bênção sobre a nossa vida, a bênção, Senhor, sobre a nossa família, sobre irmãos que estão se recuperando de cirurgia. Tome a todos em tuas mãos, ó Deus, e abençoe-os com o teu cuidado, que eles estejam se restabelecendo, esteja amenizando, Senhor, as lutas e os sofrimentos que estão enfrentando. Nosso Deus, com a gratidão que precisamos ter ao Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós louvaremos a Deus com o conjunto Heroínas da Fé e logo depois voltamos para meditar na palavra do Senhor. Oh,
Meus irmãos, as Escrituras, elas nos registram a caminhada de Jesus, nos registram a maneira como ele desenvolveu todo o seu trabalho ministerial e nos registram, dentro da maneira que ele fez, a forma como ele usou as pessoas para darem continuidade ao trabalho. Esses que ele chamou foram denominados de discípulos dentro da sua palavra. Olhem comigo João capítulo 13, do verso 31 ao verso 35. As Escrituras dizem assim: Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Amém. Eu creio que todos nós já enfrentamos uma situação semelhante a esta, de alguém perguntar: você é crente, você é de uma igreja? E nós ficarmos sem saber exatamente o que responder, exatamente pelo que representam essas palavras nesse nosso contexto hoje. Um contexto extremamente delicado, onde as palavras elas tomaram um sentido muito diferente e, em muitos casos, até mesmo pejorativo, até mesmo de desqualificação. Meus irmãos, dentro das Escrituras, nós não vamos encontrar expressões como com os seguidores de Jesus como crentes, evangélicos, protestantes, que é uma expressão bem posterior. Essas não são palavras que as Escrituras usam para qualificar os seguidores de Jesus. Antes, ela vai usar a palavra discípulo. E, posteriormente, em Antioquia, pela primeira vez, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Irmão, pensando sobre esta relação, nós somos hoje seguidores de Jesus. Em Mateus, em João, no capítulo 17, quando da oração sacerdotal, Jesus intercede por aqueles que viriam a crer nele. Ele intercede pelos seus discípulos no presente e por aqueles que tornar-se-iam discípulos no futuro, a partir daquele momento. E isso chega até nós, envolve-nos. Isto coloca-nos dentro daquela situação onde Jesus estava de maneira muito direta colocando-se em intercessão. A palavra discípulo, ela tem um sentido bem próprio no seu contexto. Ela significa um aprendiz ou um aluno. E era exatamente isso que representava dentro do contexto em que Jesus se faz presente, em que o Filho encarna-se, em que a redenção passa pelo seu ponto mais alto, quando da encarnação do Verbo e da sua morte de forma única e definitiva, pagando a dívida daqueles por quem ele veio morrer. Irmãos, essa palavra discípulo ou aprendiz ou então aluno, ela representa e ela significa aquele que aprende a viver como o seu mestre vive. Vamos lembrar que o aprendizado dentro daquele período era um aprendizado chamado de peripatético. Significa que o mestre ensinava aos seus discípulos andando. E andando ele ia
trazendo as lições de vida segundo a sua maneira de enxergar tudo. E foi assim que Jesus também fez. Jesus passa pelo campo e diz: olhem os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer dele. Ele passa por um campo e ele diz: o campo está pronto para a colheita. Vejam como os cachos estão brancos e maduros. Ele passa pelo campo e ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E ele vai ensinando a sua verdade no contexto do dia a dia, no contexto da caminhada. Ele vai ensinando-os dentro do cotidiano da sua própria vida. Então, o discípulo é aquele que aprende a viver como o seu mestre estava vivendo. E esta é a relação que envolve a nossa vida como seguidores de Jesus hoje, como aprendizes, como alunos, como aqueles que precisam, acima de tudo, aprender a viver como o nosso mestre viveu. Então, dessa forma, olhando para o texto de João particularmente, eu gostaria de, junto com vocês, eu quero aqui nesse momento, pensar em 3 aspectos que envolvem esta relação. Primeiro, o capítulo 8, verso 31, ele nos faz uma observação aqui. O verso 31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A relação de ser um seguidor de Jesus envolve de maneira direta ouvir, crer, incorporar e permanecer. Esta relação, ela é a relação que qualifica, identifica e posiciona aqueles que são os discípulos autênticos e verdadeiros de Cristo Jesus. Significa, meus irmãos, que agora este que permanece na palavra adota de maneira muito direta o ensino de Jesus, e adota o ensino de Jesus e passa a orientar a sua vida por ele. Esse é o que permanece na palavra, autenticamente. Esse é o que permanece no ensino. Esse é aquele que vive como seu mestre viveu. Então significa adotar o seu ensino e orientar a vida por ele. E mostra que o discípulo é aquele que está em perfeita sintonia com o seu mestre. Há exemplo de muitos discípulos que caminharam em sentido diferente ao ensino do seu mestre, criando a sua própria escola de discípulos também. Filósofos enfrentaram essa situação antes de Jesus e eu acredito que até mesmo naquele período e um pouco depois. Aqueles que estiveram aos pés de Sócrates, Platão, Epicuro e outros mais, muitos foram fiéis, mas desenvolveram, meus irmãos, a sua própria maneira de enxergar a realidade da vida. Muitos ensinos dos seus mestres não foram incorporados por eles. Eles não incorporaram esses ensinos, mas em cima daquela base desenvolveram a sua própria maneira de crer, a sua própria maneira de ensinar e, evidentemente e consequentemente, a sua própria maneira de viver. Esta relação de sintonia, ela é importante. Quando há muito tempo fazia manutenção nos rádios que usavam válvulas, principalmente esses, porque depois os que passaram a usar pilha tinham o capacitor variável já blindado, ele tinha uma capa de plástico por cima e não dava para chegar dentro dele. Mas esses outros não. Eles tinham um capacitor variável que fazia com que a frequência que vinha o sinal
com a variação dele, fizesse com que, então, o circuito lesse aquela frequência que estava sendo enviada, e dessa forma esse sinal, então, sintonizado, ele era decodificado e transformado em sinal de áudio e podia se ouvir. Por isso se chama o dial de um rádio de local de sintonia, onde sintoniza-se a onda com que está vindo do transmissor com o receptor. O transmissor transmite uma informação e essa informação, se não houver um receptor que esteja em sintonia com ele, essa informação ela vai ficar ali circulando, mas não vai ser entendida, não vai ser compreendida. Irmãos, ser um discípulo de Jesus significa permanecer na palavra. Esse permanecer na palavra nos ensina que o mestre está trazendo, está ensinando, tem que se tornar modelo, não apenas um modelo de vida, mas tem que se tornar a fonte orientadora para a própria caminhada de vida. E que um discípulo, ele só será um fiel discípulo se ele estiver em perfeita sintonia com o seu mestre. Então, em primeiro lugar, é preciso permanecer na palavra. Não permanecer na igreja, não permanecer na religião. Por favor, não estou dizendo que é para você ir embora da sua igreja, abandonar a religião e dizendo que isso não tem valor. Não é nada disso. Eu estou dizendo que a vida comunitária, a vida de adoração, ela tem que ser resultado de uma afinidade, tem que ser resultado da harmonia, tem que ser resultado da sintonia com a pessoa de Cristo Jesus. Tem que ter essa sintonia, porque ela nos revela estarmos permanecendo nos ensinos do Mestre, tendo esses ensinos como fonte orientadora suprema para a nossa vida. Segundo, primeiro, os que permanecem na palavra são aqueles que Jesus define como seus seguidores. Depois, são aqueles que aprenderam, têm aprendido e têm se esforçado para amar como o Mestre amou. Vamos lá, capítulo de número 13, aqui do Evangelho de João, verso 33. Verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Jesus, nesse texto, ele está preparando os seus discípulos para a sua partida. Ele diz aqui no verso 33 que para onde ele estaria indo, né, eles não poderiam ir. Então, nós vemos que o que Jesus está fazendo é preparar os seus discípulos para o momento em que eles teriam que caminhar sozinhos. E ele está dando aqui a direção, ele está dando aqui a receita do bolo. A receita que seria a base para tudo aquilo que eles haveriam de construir e teriam que enfrentar com grande força nos desafios que estavam para surgir. Meus irmãos, nesse ato de preparar os discípulos, ele afirma que os verdadeiros discípulos dele são aqueles que aprendem dia a dia a amar como ele mesmo amou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ele diz aqui, vocês precisam entender que vocês, para viverem essa vida que eu estou oferecendo, essa vida abundante, essa vida rica,
vocês têm que amar uns aos outros da mesma forma como eu amei vocês. Lembre-se que discípulo é aquele que se torna um aprendiz, ou um aluno, ou aquele que aprende a viver como seu mestre. Ele está dizendo, querem viver como meus discípulos? Então vivam como eu vivi como mestre. Irmãos, nós dizemos que os atos eles falam mais do que as palavras. Não há dúvida disso. Tomando sentido positivo, os atos de amor, eles falam muito, muito, muito mais alto do que qualquer discurso. A gente vai para Levíticos, nós voltamos lá atrás, damos uma mergulhada no tempo aqui, e nós vemos o seguinte, quando há aqui a repetição de várias leis. Verso 18 do capítulo 19. A palavra do Senhor diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo, eu estou te dando uma ordem. Você não vai se vingar e não vai guardar ira contra os filhos do teu povo. Ao contrário, vocês vão amá-los. Vejam que, irmãos, a essência da vida está em seguir a Cristo, em viver os ensinos de Cristo. E seguir os ensinos de Cristo essencialmente implica em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, meus irmãos, é um desafio tremendo para nós. Se dizemos que somos discípulos de Jesus, nós temos que pensar na profundidade do amor que estamos manifestando de uns para com os outros, das nossas atitudes. Atitudes sinceras, atitudes de coração, palavras, pensamentos. Pensamentos também, porque vamos lembrar que não é apenas aquilo que é visto pelas pessoas, mas é aquilo que é sondado por Deus dentro do coração de cada um de nós. E terceiro, as Escrituras nos dizem que o verdadeiro discípulo, aquele que está ligado ao Mestre, é aquele que agora está seguindo o Mestre, está aprendendo a viver como seu Mestre e desta forma, como seu Mestre, ele produzirá os frutos que são dignos de onde ele está enxertado, de onde ele está plantado. Há muitos anos, quando morava em Bernardino de Campos, passou um vendedor de mudas, aqueles que vêm com um caminhão lonado e cheio de mudas dentro. Algumas até produzindo. E eu comprei mudas de frutas para o meu pai e para o meu sogro. Era uma muda de uva Itália, de limão Tahiti e de mexerica pocã. Meu sogro plantou no sítio dele e meu pai plantou no quintal. E, irmãos, meu pai cuidou daquelas frutas e começou então a produzir. Mas meu pai ficou meio surpreso, porque aquele pé de uva Itália estava produzindo uma uva pequena e bem roxinha, parecia uma uva tinta. Aquela que a gente pega assim até mancha. E por um tempo eu acreditei que eu havia sido logrado. Quando eu comprei a muda, eu comprei uma coisa e recebi outra. Comprei gato por lebre. Mas depois eu fui descobrir uma coisa que eu não sabia. Que aquela muda de uva Itália era uma uva enxertada. Ali tinha um cavalo e nesse cavalo estava enxertado uma outra espécie
que deveria brotar para produzir a uva Itália, e aquele que era o cavalo, que era dessa uva, talvez uva brava, não sei se esse é o nome, ele não deveria crescer, ele tinha que ser cortado, ele não podia desenvolver. Se ele desenvolvesse, ele mataria a outra, ele suplantaria a outra, porque ele era o ponto de nutrição daquela uva. Irmãos, a conclusão que eu cheguei depois não foi que eu comprei gato por lebre, foi que eu não soube dizer ao meu pai na época que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que ficar atento, prestando atenção no cavalo, e todo brotinho que saísse de lá ele devia cortar até que a outra crescesse, esparramasse e produzisse as uvas que se esperava delas. Irmãos, é um enxerto. E esse enxerto, ele tem que produzir uva, ele tem que produzir fruto, e tem que produzir fruto segundo o seu tronco. Nesse caso, diferente da uva, o enxerto, ele tem que produzir não aquilo que ele pretende, mas tem que produzir aquilo para o qual é destinado o frutificar. Nós não fomos enxertados, ilustrativamente falando, para produzir uva brava. Nós somos enxertados para produzir uva boa. E Jesus, ele diz que os seus discípulos são aqueles que produzem fruto. E está no texto que nós lemos no início, verso de número 8 do capítulo 15. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Meus irmãos, aquele que produz fruto digno da videira é aquele que de fato é o discípulo de Cristo. Irmão, ramo enxertado que não produz fruto tem que ser cortado. É como aquela parreira. Aqueles galhos indesejados têm que ser cortados, eles não vão frutificar como precisa, como se espera, como se deseja. É o que Jesus diz aqui. Para que serve galho que não produz fruto? Para ser cortado e ser queimado, e produz um fogo muito ralo ainda. Então, nós observamos e vemos que Jesus afirma que aqueles que estão nele têm que produzir fruto, mas não pouco fruto. Tem que produzir muito fruto. E o segredo para que isso aconteça está aqui no verso 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, eu acredito que a caminhada dos filhos de Deus, ela é desafiadora. E ela é desafiadora porque nós não podemos nos tornar galhos infrutíferos. Nós não podemos ser galhos que não produzam fruto que seja digno do tronco onde estamos enxertados, onde fomos implantados. E observem que o que Jesus afirma é que esse fruto é um fruto que está ligado diretamente à sua pessoa. Ele diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E eu vim para cumprir a lei. E ele diz: o resumo de toda a lei está aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí está resumida toda a lei e todos os profetas. Toda a verdade revelada nas Escrituras, ela está resumida aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos.
Bem, a questão é o quanto nós estamos vivendo como verdadeiros discípulos e o quanto não estamos vivendo como verdadeiros discípulos. Verdadeiro discípulo não é aquele que tem simplesmente uma soma de coisas para fazer, mas é aquele que vive relacionamento como o seu mestre viveu. Um relacionamento de amor, um relacionamento de autenticidade em obediência ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, nós terminamos aqui. Os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem na palavra, ou seja, aquele que aprende a viver como seu mestre viveu. São aqueles que, os verdadeiros discípulos são aqueles que têm aprendido a amar como Jesus amou. E os verdadeiros discípulos são aqueles que produzem muito fruto através da sua vida ligada à videira que é Cristo Jesus. Árvore má não pode produzir bom fruto. E árvore boa não pode produzir fruto ruim. Ela produz fruto diante da sua característica, diante daquilo que de fato ela é, de acordo com a sua própria natureza. Podemos ter uma laranja muito gostosa, muito boa, e que ela é saborosa para ser chupada. Mas podemos ter também uma laranja ruim, que talvez só sirva para fazer doce. Podemos ter um limão muito bom, mas podemos ter um limão bravo, que serve para xarope. Irmão, limoeiro bravo não vai produzir limão rosa, não vai produzir limão galego. Laranjeira de fazer doce, de laranja de fazer doce, não vai produzir, meus irmãos, uma laranjinha baiana bem gostosa. Ou uma laranjazinha daquela laranja caipira, que é bem saborosa. Cada um segundo a sua natureza. Os filhos de Deus agora não podem pensar em produzir fruto que não seja digno daquele que o arregimentou. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça a nossa vida, que Deus nos ajude abrindo o nosso coração e tratando e trabalhando a nossa vontade, para que nós, no seguir a Jesus, nos mostremos como autênticos discípulos, permanecendo na sua palavra, não é? Ou seja, aprendendo a viver como o Mestre viveu, amando da forma como o Mestre amou e produzindo fruto como ele produziu e nos ensinou também a produzir. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino 110 do nosso inário, o inário Novo Cântico, e depois nós voltamos para encerrar o nosso culto desta noite. Cristo achou-me, irmão, longe do meu lar.
Nosso Deus, não há riqueza maior do que essa vida com o Senhor. E, Senhor amado, nós precisamos viver como verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos que querem viver da maneira como o Senhor viveu como mestre. Verdadeiros discípulos que precisam aprender a amar como o Senhor amou. Verdadeiros discípulos que deem fruto, Senhor. Fruto digno do que fomos transformados hoje. Nosso Deus, nós sabemos que esses frutos, eles refletem-se diretamente na vida das pessoas que estão à nossa volta. E essas pessoas têm que se tornar melhores, Pai. Se tornar melhores porque nós temos nos tornado melhores. E nós temos ensinado com a nossa vida como essas pessoas devem viver. E perdoe-nos, Senhor, porque em muitos momentos o fruto que temos produzido não tem aproximado as pessoas do Senhor. Ao contrário, em muitos momentos a nossa maneira de viver e de produzir fruto tem afastado essas pessoas. Nos perdoe por isso, Senhor. E nos ajude para que o contrário aconteça. Oramos, nosso Deus, confiados na Tua graça e gratos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue conosco, envolvendo a todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe.